Episódio 12 – A Revolução que Cantou. O 25 de abril de 1974 como expressão secular de todos os temas desta série, e os segredos que a Revolução ainda não contou completamente. Prólogo. À meia-noite, uma canção. Na madrugada de 25 de abril de 1974, a Rádio Clube Português transmitiu, às 0 horas, uma canção chamada E Depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho, que havia representado Portugal no Festival da Eurovisão desse mesmo ano. Era o primeiro sinal. Às 0 horas e 25 minutos, a emissora nacional transmitiu Grândola, Vila Morena, de José Afonso, Zeca Afonso, uma canção que a censura do Estado Novo havia proibido de tocar em antena pública desde a sua composição em 1964. Este segundo sinal, uma canção proibida transmitida em rádio nacional às 0 horas e 25 minutos de uma quinta-feira de abril, era o sinal de avanço para os capitães do movimento das Forças Armadas que estavam a postos em quartéis de todo o país. A revolução não começou com um tiro, não começou com um discurso, não começou com a leitura de um manifesto. Começou com música. Com uma canção que a censura havia tentado silenciar e que a sua própria transmissão proibida tornava o ato mais eloquente possível. O regime que censurava acabava de ser desobedecido pelo próprio ato de transmitir o que havia censurado. Esta escolha, deliberada, concebida com precisão simbólica pelos que planearam o sinal, é uma das mais belas ironias da história política do século XX. E é ao mesmo tempo a síntese de um dos temas que percorreu toda esta série, a relação entre o poder e a cultura, entre aqueles que controlam o que se diz e o que se canta, e aqueles que fazem do ato de dizer e cantar um ato de resistência. Desde os trovadores que compunham cantigas de escárnio que diziam o que a hierarquia proibia, passando pela Inquisição que queimava livros e pela censura salazarista que cortava linhas de jornais e confiscava discos de vinil, Portugal construiu uma tradição de resistência cultural que em 25 de abril de 1974 encontrou a sua expressão mais pura. A revolução que cantou antes de disparar, e que, afinal, nunca disparou. Este episódio é sobre essa revolução, sobre o que ela foi, o que custou, o que deixou incompleto, e o que significa no arco de 9 séculos de história que esta série percorreu. É também sobre o que a revolução ainda não contou completamente, sobre os arquivos parcialmente destruídos, sobre as vítimas menos celebradas, sobre o prego que a memória coletiva mitificou por subtração, e sobre a questão que a revolução coloca à estrutura sebastianista que os episódios anteriores analisaram. Parte 1. 48 anos de Estado Novo, o que o regime foi. O Estado Novo português durou 48 anos, de 1926, com o golpe militar que encerrou a Primeira República, em 1974, com a Revolução dos Cravos. É a mais longa ditadura da Europa Ocidental no século XX, sobreviveu ao fascismo italiano, ao nazismo alemão, ao franquismo no início da sua fase mais dura, e à generalidade dos regimes autoritários que o contexto histórico da entreguerras havia produzido pelo continente. Esta longevidade não é explicável pela força bruta, embora a força bruta existisse. O Estado Novo durou porque combinou vários instrumentos de controlo que se reforçavam mutuamente de formas que tornavam a resistência extraordinariamente difícil. A PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, rebatizada DGS, Direção-Geral de Segurança, nos seus últimos anos, era a mais visível destas estruturas, uma polícia política com poderes de prisão preventiva por tempo indefinido, com acesso a técnicas de interrogatório que os seus próprios documentos e os relatos dos sobreviventes confirmam incluírem tortura sistemática, e com uma rede de informadores que penetrava praticamente todos os setores da sociedade portuguesa. A extensão desta rede de informadores é um dos aspectos do regime que a historiografia ainda não documentou completamente, em parte porque uma fração significativa dos arquivos da PIDE foi destruída nas últimas horas do regime, entre a madrugada de 25 de abril e os dias seguintes, quando os funcionários da polícia política destruíam documentos enquanto o mundo lá fora celebrava. Os arquivos que sobreviveram, depositados no Arquivo Nacional Torre do Tombo e parcialmente acessíveis aos investigadores desde os anos 90, revelam a extensão da vigilância. Havia informadores em universidades, em empresas, em sindicatos, em associações culturais, em paróquias, em lares. Havia informadores cujas identidades ainda não foram completamente reveladas. E havia dossiês sobre pessoas que as próprias nunca saberiam que existiam. Mas o Estado Novo não durou apenas pela repressão. Durou também pela inércia de uma sociedade predominantemente rural, predominantemente católica, predominantemente analfabeta durante décadas, uma sociedade em que a maioria das pessoas não lia jornais, não tinha televisão até os anos 60, não tinha acesso à informação que lhes permitisse comparar a sua situação com a de outras democracias europeias. E durou pela eficácia de uma propaganda que identificava Salazar com a estabilidade, com a paz, com a ordem, com tudo aquilo que os 32 governos da Primeira República haviam falhado em proporcionar. A guerra colonial, desencadeada em 1961 com os levantamentos em Angola e estendida progressivamente a Moçambique e à Guiné-Bissau, foi o fator que acabou por tornar o regime insustentável.
Não porque o regime perdesse militarmente, as forças portuguesas controlavam, em 1974, a maior parte do território nas três frentes, mas porque a guerra era um sangramento contínuo que consumia uma percentagem do produto nacional e uma cota da população masculina jovem que uma economia modernizante não podia suportar indefinidamente. 13 anos de guerra, cerca de 10.000 mortos portugueses em combate, e um número de baixas africanas que a investigação historiográfica nunca determinou completamente. Estes números formavam o contexto em que o movimento das Forças Armadas foi criado e em que a Revolução se tornou possível. Parte 2. O MFA, a Revolução que saiu de um problema profissional. A origem do movimento das Forças Armadas é um dos aspectos da história do 25 de Abril que a mitificação posterior tende a obscurecer, e que a análise histórica honesta tem a obrigação de restituir na sua especificidade. O MFA não nasceu de uma ideologia revolucionária. Nasceu de um problema profissional específico, a decisão do governo de equiparar, para efeitos de promoção na carreira militar, os oficiais formados nas escolas militares de 4 anos com os que haviam frequentado cursos universitários de formação de oficiais de apenas alguns meses, os chamados milicianos. Para os oficiais de carreira, que haviam dedicado anos à formação militar e à progressão numa hierarquia rigorosa, esta equiparação era uma injustiça inaceitável que comprometia o valor das suas carreiras. Foi em torno desta queixa, concreta, corporativa, sem dimensão ideológica imediata, que os capitães começaram a reunir-se clandestinamente em 1973. O que estes encontros produziram foi, progressivamente, uma análise mais abrangente da situação. A guerra colonial era uma guerra que não podia ser ganha militarmente, que consumia recursos e vidas sem perspectiva de resolução, e que o regime se recusava a reconhecer como um impasse que era. A consciência deste impasse, combinada com a queixa profissional original e com a leitura que alguns dos capitães faziam da situação política europeia, produziu o projeto de intervenção militar que tomou forma ao longo de 1973 e de 1974. Este percurso, do problema profissional à revolução política, tem uma implicação historiográfica importante que a investigação académica, nomeadamente os trabalhos de António Costa Pinto e de Douglas Portes, sublinha. A Revolução de 25 de Abril não foi planeada como uma revolução social e política de fundo. Foi planeada como um golpe militar com objetivos mais limitados, acabar com a guerra colonial, criar condições para uma transição política, eventualmente restaurar as liberdades civis básicas. O que veio depois, a radicalização do PREC, as nacionalizações, a tentativa de construção de um Estado socialista, foi em parte uma deriva que os próprios capitães não haviam planeado e que muitos deles não desejavam. O programa do MFA, documento que orientou o golpe, estabelecia 3 objetivos que ficaram conhecidos como os 3DS: democratizar, descolonizar, desenvolver. Eram objetivos de uma abrangência suficiente para reunir as fações muito diferentes que coexistiam dentro do MFA, desde os que queriam uma democracia liberal de modelo europeu até aos que imaginavam uma revolução de inspiração marxista, mas cuja concretização implicava escolhas profundamente incompatíveis entre essas fações. Parte 3. A noite de 24 para 25, os 2 sinais. Os sinais musicais que orientaram o avanço das colunas do MFA são um dos aspectos mais estudados e mais romantizados do 25 de Abril, e por isso merecem uma análise que separa o que é facto do que é narrativa construída retrospectivamente. O primeiro sinal, a transmissão de depois do adeus pela Rádio Clube Portuguesa à meia-noite, era um sinal de alerta, indicava aos capitães que o processo estava em marcha e que deviam colocar as suas forças em estado de prontidão. Paulo de Carvalho havia representado Portugal no Festival da Eurovisão de 1974 com esta canção, que portanto era reconhecível por qualquer ouvinte como uma canção de circulação pública recente, o que a tornava uma escolha plausível para uma emissora de rádio transmitir a essa hora sem que o ato parecesse anómalo a um censor ou a um funcionário da PIDE que estivesse a ouvir. O segundo sinal, a transmissão de Grândola, Vila Morena pela emissora nacional às 0h25, era o sinal de avanço efetivo. Grândola, Vila Morena foi composta por José Afonso em 1964, na sequência de uma visita à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, uma associação popular da região de Grândola com ligações ao movimento operário e ao Partido Comunista, em que Zeca Afonso havia participado. A canção celebrava precisamente este universo, a fraternidade popular, a solidariedade entre trabalhadores, a terra como espaço de pertença coletiva, que eram exatamente os valores que a censura salazarista identificava como subversivos. A escolha de Grândola, Vila Morena como segundo sinal não foi apenas prática, embora a sua praticidade fosse real. Era uma canção que qualquer militante e qualquer simpatizante reconheceria imediatamente como pertencente ao campo da oposição, e que nenhum leal ao regime transmitiria voluntariamente. Era também um gesto simbólico. Transmitir a canção proibida era, em si mesmo, a declaração de que a censura acabara. O regime que censurava morria no momento em que o que havia censurado era transmitido. O ato de resistência cultural tornava-se ato político no preciso momento em que acontecia. Zeca Afonso,
que dormia em sua casa quando a sua canção foi transmitida como sinal da revolução, ficou a saber do que aconteceu quando foi acordado por amigos. É um dos episódios mais citados da história do 25 de Abril, e a sua citação frequente documenta que a cultura portuguesa reconheceu neste momento uma síntese de todo o papel que a música de resistência havia desempenhado durante o Estado Novo. O cancioneiro de Zeca Afonso, de Adriano Correia de Oliveira, de Luís Cília, de José Mário Branco, a tradição que ficou conhecida como canto de intervenção, havia sido, durante uma década, o espaço onde a oposição ao regime encontrava expressão pública que a censura não conseguia completamente suprimir. Na madrugada de 25 de Abril, essa tradição tornou-se literalmente o detonador da mudança política. Parte 4. Os cravos, a revolução que ninguém planeou completamente. A dimensão que mais distingue o 25 de Abril da maior parte das revoluções do século XX, a sua não-violência, não estava completamente no plano original dos capitães. E a sua dimensão mais icônica, os cravos vermelhos que os soldados carregaram nas espingardas e que deram à revolução o seu nome internacional, foi produto de uma iniciativa espontânea de uma pessoa que não pertencia ao MFA, não tinha função política, e que agiu por impulso humano simples. Celeste Queiro era, em 25 de abril de 1974, funcionário de um restaurante em Lisboa, o restaurante Franjinhas, na Rua Brancam, que havia planeado celebrar nesse dia o seu primeiro aniversário distribuindo cravos aos clientes. Quando chegou ao trabalho de manhã cedo, o restaurante estava fechado, a situação política tornava a abertura impossível. Celeste saiu à rua com os cravos que havia comprado, encontrou um soldado de guarda a um dos pontos onde as colunas do MFA se haviam imobilizado, e deu-lhe um cravo. O soldado colocou-o no cano da espingarda. O gesto propagou-se. Outros soldados receberam cravos de outros passantes. Lisboa estava a acordar para uma revolução e as pessoas que saíam para a rua, em parte por curiosidade, em parte por uma confiança crescente de que os soldados não disparavam, traziam flores que compravam nas floristas ou cortavam nos jardins. O cravo vermelho, a flor que simbolizava, na tradição da iconografia política de esquerda, o trabalho e a solidariedade, tornou-se o emblema da revolução. A Revolução dos Cravos. Este detalhe biográfico, que o símbolo mais duradouro do 25 de Abril foi iniciado por uma florista que trazia flores para uma celebração que não pôde acontecer, é resistente à análise política formal precisamente pela sua contingência radical. Não estava no plano. Não foi decidido por nenhum comitê. Não foi concebido por nenhum estratega de comunicação. Foi o produto de um impulso humano elementar, de uma mulher que trouxe flores para festejar o aniversário e as deu a um soldado porque era o gesto que a situação pedia. A decisão de não disparar é igualmente complexa do ponto de vista histórico. O plano do MFA previa resistência de algumas unidades leais ao regime, e as ordens operacionais incluíam protocolos para esse cenário. O que aconteceu foi que as unidades que poderiam ter resistido militarmente, incluindo a GNR e a própria PIDE, não o fizeram, ou fizeram de forma mínima e rapidamente abandonada. O único episódio de violência letal, o tiroteio diante da sede da PIDE na Rua António Maria Cardoso, onde agentes da polícia política dispararam sobre a multidão que se havia concentrado à espera da rendição, matando 4 pessoas e ferindo outras dezenas, foi a exceção que confirma a regra extraordinária. Uma revolução que derrubou 48 anos de ditadura sem produzir o massacre que a memória histórica das revoluções levaria a esperar. Parte 5. A Guerra Colonial, o que a Revolução encerrou e o que não resolveu. A Guerra Colonial, desencadeada em Angola em 1961, estendida a Moçambique e à Guiné-Bissau nos anos seguintes, é o contexto sem o qual o 25 de Abril não é completamente inteligível. E é também um dos aspectos do legado da Revolução que a memória coletiva portuguesa mais demorou a processar honestamente. A guerra durou 13 anos, de 1961 a 1974. As forças portuguesas mobilizaram, ao longo deste período, uma percentagem da população masculina jovem que não tem equivalente na experiência histórica do país durante o século XX, há estimativas que apontam para cerca de 1 milhão de portugueses que serviram nas 3 frentes africanas ao longo dos 13 anos. O número de mortos portugueses em combate é estimado em cerca de 9 a 10 mil, o número de feridos, de mutilados, de traumatizados psicologicamente é muito maior e nunca foi completamente contabilizado. O número de mortos africanos, os combatentes dos movimentos de libertação e as populações civis apanhadas no cruzamento das guerrilhas e das respostas militares portuguesas, é muito mais difícil de estabelecer e permanece, na historiografia, uma lacuna documentada e reconhecida. As investigações sobre o massacre do Iriamu, em Moçambique, em dezembro de 1972, onde forças portuguesas terão matado entre 200 e 400 pessoas, e sobre outros episódios análogos revelaram que a guerra colonial portuguesa produziu violências que os arquivos militares e os relatórios oficiais sistematicamente minimizavam. A documentação destes episódios, que a abertura dos arquivos após 1974 tornou progressivamente possível,
é uma das fronteiras ainda ativas da historiografia da guerra colonial. A descolonização precipitada que se seguiu ao 25 de Abril produziu, por sua vez, uma das maiores crises humanitárias da história portuguesa contemporânea, o êxodo de cerca de 500 a 700 mil portugueses das antigas colónias, os retornados, como ficaram conhecidos, num período de poucos meses em 1975. Eram cidadãos portugueses, muitos deles nascidos em África e com vários séculos de presença familiar nas colónias, que chegaram a Portugal numa situação de total desestruturação, sem os seus bens, sem emprego, muitas vezes sem rede familiar de apoio em Portugal. A integração dos retornados foi um processo longo, por vezes traumático, que a sociologia portuguesa tem estudado, mas que a memória coletiva da Revolução tende a não incluir na narrativa celebratória do 25 de Abril. E havia ainda as comunidades africanas, os cidadãos dos novos Estados independentes, mas também os que viviam em Portugal ou que tinham ligações a Portugal, cujo estatuto pós-colonial ficou num limbo jurídico e social que a lei portuguesa demorou décadas a resolver parcialmente. A questão da cidadania, da imigração e da integração das comunidades africanas em Portugal tem raízes diretas na descolonização mal gerida de 1974 a 1975, e continua a ser uma das questões mais complexas da sociedade portuguesa contemporânea. Parte 6. O PREC, o período que a Revolução preferiu esquecer. O PREC, o processo revolucionário em curso, é o nome que a historiografia dá ao período que vai aproximadamente de setembro de 1974 a novembro de 1975, o período de maior radicalização política após o 25 de Abril, marcado por tensões extremas entre as fações que competiam pelo controle do processo revolucionário, por ocupações de terras e de empresas, por nacionalizações em série, e por uma instabilidade política e social que colocou seriamente em questão a viabilidade de uma transição democrática pacífica. Este período, que a memória coletiva portuguesa tende a mencionar apenas brevemente, se é que menciona, nas narrativas celebratórias do 25 de Abril, foi o produto das contradições que estavam presentes desde o início no projeto do MFA. O movimento havia reunido fações incompatíveis sob os mesmos 3DS, havia capitães que queriam uma democracia liberal de modelo europeu, havia outros que queriam uma revolução socialista de modelo cubano, havia comunistas que seguiam a linha do Partido Comunista Português de Álvaro Cunhal, havia socialistas que seguiam a linha de Mário Soares e do PS. Havia militares moderados e havia militares radicais do chamado COPCON, de Hotel Saraiva de Carvalho. O período do PREC foi o período em que estas contradições se tornaram confronto aberto. As ocupações de terras no Alentejo, onde a reforma agrária estava a ser implementada por movimentos de base que agiam frequentemente sem legitimidade legal, eram irreversíveis no plano local mas contestadas no plano nacional. As nacionalizações dos setores bancário, segurador e de várias grandes empresas industriais transformaram a estrutura económica do país de forma que levaria décadas a redefinir. E a tentativa de golpe de 25 de novembro de 1975, um movimento de forças radicais de esquerda que foi controlado por militares moderados liderados por António Ramalho e Anos, pôs fim ao período de maior radicalização e abriu caminho para a consolidação democrática. A análise honesta do PREC é uma das obrigações da historiografia do 25 de Abril que a tradição celebratória tende a dificultar. A Revolução não foi apenas a madrugada de Abril com os cravos e as canções, foi também os meses de incerteza, de violência económica, de violência política local, de ameaças à liberdade de imprensa e de expressão por parte das forças radicais da esquerda que a mesma esquerda que celebra o 25 de Abril prefere não recordar. Os relatos de violências contra proprietários agrícolas, de depurações em empresas e instituições, de perseguição política a quem era identificado com a direita ou com o centro, estes relatos existem nos arquivos e nos testemunhos dos que viveram o período, e são parte da história completa da Revolução tanto quanto os cravos e as canções. Isto não é dizer que o PREC desacredita a Revolução, é dizer que a Revolução foi um processo contraditório, como todas as revoluções de que é registro histórico, e que a sua compreensão exige a incorporação das suas contradições e não apenas dos seus momentos mais luminosos. Parte 7. Os arquivos da PIDE, o que foi destruído. A questão dos arquivos da PIDE é uma das mais dolorosas da historiografia do Estado Novo, precisamente pela natureza do que se perdeu. Documentação sobre a vigilância e a perseguição de cidadãos que as vítimas dessa vigilância, e os seus filhos e netos, têm todo o direito de conhecer. Nos dias que se seguiram ao 25 de Abril, funcionários da PIDE procederam à destruição de uma fração dos seus arquivos. As estimativas sobre a extensão desta destruição variam, não há como saber exatamente o que foi destruído, por razões óbvias, mas os investigadores que trabalham nos arquivos da Torre do Tombo confirmam que há lacunas significativas na documentação disponível, particularmente em relação a determinados períodos e a determinadas categorias de dossiês. O que foi preservado é já de uma extensão que supera a capacidade de processamento dos historiadores disponíveis, centenas de metros lineares de documentação que inclui processos de vigilância, relatórios de informadores, registros de interrogatórios e de prisões, correspondência interna. Esta documentação é,
Para os investigadores que dela se aproximam com as precauções metodológicas necessárias, uma fonte de primeiríssima importância para compreender como o Estado Novo funcionou na sua dimensão repressiva cotidiana. Uma das questões mais sensíveis é a dos arquivos de informadores, os dossiês que identificam os portugueses que colaboraram ativamente com a PIDE como fontes de informação sobre os seus vizinhos, colegas, familiares, amigos. Uma parte desta documentação sobreviveu e está nos arquivos. O acesso a ela é regulado por legislação que equilibra o direito das vítimas a saber quem as denunciou com os direitos dos informadores e dos seus descendentes, um equilíbrio que diferentes países que passaram por ditaduras resolveram de formas diferentes, com a Alemanha a optar pela divulgação mais abrangente e Portugal por uma maior restrição. O debate sobre a forma adequada de gerir esta documentação não está fechado. Há também a questão do que aconteceu aos agentes da PIDE após o 25 de abril. O processo de depuração, de responsabilização legal pelas violências cometidas, foi, na avaliação de muitos investigadores, insatisfatório. A maioria dos agentes da PIDE não foi julgada ou foi julgada de forma que resultou em penas ligeiras. Este estado de coisas, em que as vítimas têm os seus arquivos abertos mas os perpetradores raramente foram plenamente responsabilizados, é uma das formas em que a transição democrática portuguesa ficou incompleta, e cujas consequências se sentem ainda na dificuldade de um luto histórico completo. Parte 8. As vítimas não contadas da Revolução. Qualquer revolução tem os seus heróis bem identificados e as suas vítimas menos bem recordadas. O 25 de abril não é exceção, e a honestidade histórica exige que as vítimas menos celebradas sejam nomeadas. Os mortos e desaparecidos da PIDE, as pessoas que morreram sob tortura ou em circunstâncias nunca completamente esclarecidas durante o Estado Novo, têm uma representação na memória coletiva que ainda é desproporcionalmente pequena em relação ao que sofreram. Os memoriais às vítimas da PIDE em Portugal são recentes e escassos. O trabalho de documentação sistemática das vítimas da repressão, análogo ao que a Comisión de la Verdade fez em vários países latino-americanos, nunca foi computado em Portugal de forma comparável. As comunidades africanas que ficaram num limbo pós-colonial após 1975, cidadãos dos novos estados de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe que haviam tido relações de variada natureza com a administração portuguesa e que viram as suas situações radicalmente alteradas pela independência precipitada, são outra categoria de vítimas cuja história ainda está parcialmente por escrever. A Guerra Civil Angolana e Moçambicana, que se prolongou décadas após a independência e que custou centenas de milhares de mortes, foi em parte um produto da forma como a descolonização foi gerida de 1974 a 1975, e as suas vítimas são, num sentido que a historiografia tem cada vez mais reconhecido, também parte do legado do Estado Novo e da sua revolução. Os retornados, que chegaram a Portugal em condições de crise mas que se integraram progressivamente numa sociedade que os recebeu com uma mistura de solidariedade e de ressentimento, têm hoje uma memória mais presente na cultura portuguesa, mas durante décadas foram uma presença incómoda que a narrativa dominante sobre o pós-revolução preferia não problematizar. A investigação sociológica sobre os retornados, trabalhos como os de Elsa Lechner e de outros investigadores do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, documentou estas trajetórias com um rigor que a memória popular ainda está a integrar. Parte 9. A Revolução e o Sebastianismo, o encoberto que finalmente chegou. Este episódio é o último desta série, e esta secção cumpre a função que toda a série preparou, a análise do 25 de abril no quadro dos temas que a série percorreu, e a questão de se a Revolução representou a ruptura com o sebastianismo que a análise de Eduardo Lourenço reclamava, ou a sua reencarnação mais recente. A leitura mais tentadora, e a mais problemática, é que vê o 25 de abril como a chegada do encoberto. Um regresso inesperado, uma manhã de abril que mudou tudo, uma transformação que veio do inesperado como as profecias de Bandarra prometiam. Os capitães que saíram dos quartéis naquela noite não eram o rei regressado do nevoeiro, mas funcionaram, na percepção de muitos dos que viveram aquela manhã, como uma aparição providencial, chegaram quando eram esperados, mudaram o que parecia mutável, cumpriam uma promessa que a cultura portuguesa havia feito a si mesma ao longo de décadas de espera. Esta leitura é compreensível, e é também exatamente o problema que Lourenço identificara como patológico. Se o 25 de abril é lido como o encoberto que finalmente chegou, então a Revolução não representa uma ruptura com o sebastianismo mas a sua mais recente iteração. O povo que aguardava o Salvador providencial recebeu, e agora pode voltar a aguardar, desta vez o cumprimento do que a Revolução prometeu sem completamente realizar. Esta leitura foi, em parte, o que aconteceu. O 25 de abril foi investido, nos anos imediatos à Revolução, de expectativas escatológicas que nenhum processo político realista poderia satisfazer. A Revolução era o começo de uma transformação total, económica, social, cultural, política, que havia de levar Portugal a uma condição radicalmente diferente da que o Estado Novo havia imposto. Quando estas expectativas não foram cumpridas, quando a democracia chegou mas a desigualdade persistiu, quando a liberdade chegou mas a pobreza não desapareceu, quando a Europa chegou mas o desenvolvimento não foi uniforme,
a decepção foi proporcional à expectativa prévia. A alternativa, a leitura que vê o 25 de Abril como ruptura com o sebastianismo, não como sua reencarnação, requer que a revolução seja entendida como ato humano em toda a sua contingência, que não foi predita por nenhuma profecia, que não estava garantida por nenhuma providência, que dependeu de decisões concretas de pessoas concretas numa noite de abril, e que o que veio depois dependeu e continua a depender de decisões igualmente concretas. Esta leitura é menos confortável do que a sebastianista, porque não oferece garantias, não promete redenção futura, não transforma as falhas do presente em pausa provisória antes da grandeza prometida. É a leitura que exige mais do povo que a adota, a consciência de que não há encoberto a aguardar, de que o país que Portugal será é o produto das escolhas que os portugueses fizerem, e de que a responsabilidade desta construção é exclusivamente humana. Parte 10. A Constituição de 1976 e a democracia como escolha. O processo de consolidação democrática que se seguiu ao 25 de novembro de 1975, que encerrou o período mais radicalizado do PREC, e que culminou na aprovação da Constituição de 2 de abril de 1976, é o aspecto do legado revolucionário que a historiografia comparada mais sublinha como excepcional. Portugal, ao contrário de outros países que emergiram de ditaduras no mesmo período histórico, a Grécia e a Espanha são os exemplos mais próximos, produziu uma Constituição com um conteúdo social excepcionalmente ambicioso. O texto original de 1976 incluía referências explícitas ao socialismo e à construção de uma sociedade sem classes que refletiam o contexto de radicalização da elaboração constitucional. Estas referências foram progressivamente moderadas nas revisões constitucionais subsequentes, à medida que Portugal se integrava na comunidade europeia e alinhava as suas estruturas jurídicas com as do espaço europeu. Mas o núcleo dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão, de associação, de imprensa, os direitos sociais ao trabalho, à saúde, à educação, foi preservado e constitui um dos legados mais sólidos do processo revolucionário. A adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986, 12 anos após o 25 de Abril, foi o evento que mais transformou a realidade económica e social do país nas décadas seguintes. Os fundos estruturais europeus financiaram uma modernização da infraestrutura portuguesa que seria impossível sem a integração comunitária. As liberdades de circulação e de estabelecimento transformaram a relação dos portugueses com a Europa. E a integração na zona euro em 1999, com todas as restrições que implicou sobre a política económica nacional, foi o culminar de uma trajetória que o 25 de Abril havia tornado possível ao criar as condições políticas da adesão. Este percurso, da ditadura mais longa da Europa Ocidental à integração plena na democracia europeia em menos de 15 anos, é, pela sua velocidade e pela sua profundidade, um dos processos de transição democrática mais bem-sucedidos do século XX. Esta avaliação não apaga as imperfeições e as injustiças do processo, os arquivos incompletos, as responsabilizações inacabadas, as vítimas mal recordadas. Mas é uma avaliação que a comparação histórica suporta e que qualquer análise honesta do legado do 25 de Abril deve incluir. Parte 11. A memória do 25 de Abril, o que a celebração revela. A forma como Portugal celebra o 25 de Abril, todos os anos, em 25 de Abril, com cerimónias que combinam a solenidade dos atos oficiais com a alegria popular das marchas e dos concertos, com a transmissão obrigatória de Grândola, Vila Morena em toda a rádio e televisão pública ao longo do dia. É ela própria um documento cultural que diz algo sobre a relação dos portugueses com a sua história. A celebração do 25 de Abril tem uma dimensão de comunhão coletiva que excede o protocolo cívico, é um dos poucos momentos do calendário português em que uma parte significativa da população partilha ativamente uma emoção histórica comum. Esta dimensão é valiosa. As democracias que não têm uma data de fundação emocionalmente carregada perdem um instrumento de coesão cívica que tem valor independente da sua imprecisão histórica. Mas a celebração tem também uma dimensão de congelamento que a análise crítica deve assinalar. O 25 de Abril, que se celebra todos os anos, tende a ser o 25 de Abril dos cravos e das canções, a manhã de Abril, o gesto de Celeste Caeiro, a libertação dos presos políticos, as primeiras palavras de liberdade. Não o PREC, não os retornados, não os arquivos destruídos, não as responsabilizações inacabadas. A celebração tende a fixar o 25 de Abril num momento de plenitude que a história nunca teve completamente, e ao fazê-lo, cria uma imagem da Revolução que é mais confortável do que a história completa permitiria. Isto não é invulgar, todas as revoluções constroem as suas memórias seletivas, todas as datas fundadoras são simplificações que selecionam o que a comunidade quer recordar e silenciam o que é incómodo. A especificidade portuguesa é que o 25 de Abril é jovem suficiente para que ainda haja pessoas vivas que o viveram, que têm memórias pessoais, por vezes muito diferentes da memória oficial, que a celebração não pode completamente absorver. Parte 12. O que esta série chegou a saber. Esta série começou com um povo sem nome, as comunidades neolíticas que ergueram os dólmenos do Alentejo 3000 anos antes de Cristo, e termina com uma revolução que não disparou, que cantou em vez de matar,
que elegeu como símbolo uma flor que uma florista deu a um soldado por impulso espontâneo. Entre estes dois momentos, 9 séculos de missão documentada, de milagre afirmado, de profecia construída, de segredo guardado, de espera sebastianista, de visão vieriana, de poesia pessoana e de madrugadas de abril. Estes episódios são partes de uma identidade coletiva que não é linear nem coerente, que tem contradições, que cometeu injustiças, que perseguiu os seus mais capazes, que expulsou os seus judeus e depois os convidou a voltar, que colonizou durante séculos e descolonizou em meses, que produziu o maior poeta europeu da sua geração num quarto alugado num bairro de Lisboa. O que esta série mostrou, ou tentou mostrar, é que a identidade de um povo é sempre mais complexa do que qualquer versão oficial consegue conter. O providencialismo de Eurico não é simplesmente propaganda real, é a expressão de uma necessidade cultural profunda que sobreviveu à reconquista, aos descobrimentos, às guerras, às ocupações e às revoluções. O sebastianismo não é simplesmente irracionalidade política, é uma forma específica de recusar a resignação que, em determinadas circunstâncias, tem uma produtividade histórica real. A visão de Vieira não é simplesmente delírio messiânico, é o projeto mais ambicioso de justiça universal que Portugal alguma vez produziu, formulado em linguagem teológica porque era essa a linguagem que a ambição daquela escala podia ser articulada. E o 25 de Abril não é simplesmente uma data do calendário, é o momento em que um povo escolheu, pela primeira vez na sua história sem intervenção externa decisiva, a forma de governo sob o qual queria viver. Esta escolha, que foi humana, contingente, arriscada, e que dependeu de decisões tomadas por pessoas reais numa noite de abril, é a resposta mais honesta que a história portuguesa deu à estrutura sebastianista que a havia dominado durante séculos. Não havia encoberto. Não havia providência garantida. Havia capitães cansados de uma guerra que não podia ser ganha, uma florista com cravos para uma festa que não aconteceu, e uma canção proibida que à meia-noite de uma quinta-feira se tornou sinal de que algo havia mudado definitivamente. Epílogo: Portugal ainda a acontecer. A questão que fecha esta série é a mais simples e a mais difícil, entre os dólmenos sem nome e a revolução sem tiros, entre Eurico e Fátima, entre o Quinto Império e o Nevoeiro de Pessoa, o que é que estamos à espera que aconteça? A resposta sebastianista é conhecida, estamos à espera do regresso do rei, da hora que Pessoa anunciou sem nomear, do nascimento que o país ainda não completou. É uma resposta que tem a sua beleza e a sua função, mantém viva uma aspiração que a realidade presente não satisfaz, recusa a resignação ao que é como limite do que pode ser. A resposta histórica é diferente, o que acontece não é o que esperamos mas o que fazemos. O 25 de Abril não foi esperado, foi construído em reuniões clandestinas em quartéis, em listas de contactos, em sinais musicais escolhidos com cuidado. Os descobrimentos não foram esperados, foram financiados pela Ordem de Cristo, calculados pelos astrónomos judeus, navegados pelos marinheiros alentejanos que nunca tinham visto o Índico. A restauração de 1640 não foi esperada, foi conspirada durante décadas por uma rede de nobres que num dezembro decidiram que era hora de fazer o que as profecias não podiam fazer por eles. Portugal como identidade coletiva está ainda a acontecer, não no sentido de que está incompleto e à espera de cumprimento, mas no sentido em que qualquer identidade viva está sempre em processo, sempre a incorporar novas experiências, sempre a renegociar o que era com o que é e o que será. A identidade que esta série percorreu não é um arquivo fechado, é um campo ativo onde as escolhas de cada geração acrescentam ou subtraem, confirmam ou questionam, continuam ou rompem. Começamos com um povo sem nome e terminamos com uma revolução que nomeou a si própria como a flor. Entre os dois momentos, o que se percebe é que Portugal foi sempre, em cada um destes episódios, um povo que se interrogou sobre o que era com uma intensidade que poucos países da sua dimensão alguma vez igualaram. Esta interrogação incessante, que produziu Camões e Pessoa, Vieira e Essa, Saramago e Lourenço, é talvez o traço mais constante de uma identidade que resiste a qualquer definição que pretenda ser definitiva. O que estamos à espera que aconteça não é o encoberto. É o que fizermos com o que somos, com estes 9 séculos de missão, milagre, profecia, segredo, espera e revolução que a história nos deixou como herança. Esta herança não é um fardo. É um mapa. E os mapas servem para navegar, não para esperar que o destino chegue até nós.